Muito bem, vocês podem sentar. Nós vamos continuar, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Então a gente aprendeu como é que fez o papiro. Só para falar o seguinte, que o papiro foi usado até meados do 3º século depois de Cristo. Então o papiro é um material muito antigo mesmo. Só que de pouca duração, um material orgânico. E se não for bem cuidado, dura pouco. Aí, a gente ouve falar também do pergaminho. Outro material que foi utilizado na escrita da Bíblia. Primeiro foi o papiro e agora o pergaminho. Por que o pergaminho surgiu? O pergaminho surgiu por causa da falta do papiro. O que aconteceu? Um certo rei de Pérgamo, chamado Eumenes II, ele quis construir uma biblioteca maior do que a maior biblioteca que tinha na época, que era a biblioteca de Alexandria. O rei de Alexandria, Ptolomeu Filadelfo, ficou com inveja. E por causa dessa inveja, ele bloqueou o funcionamento. Ele bloqueou, porque ele detinha o monopólio do papiro, né? Ele bloqueou a venda, ele bloqueou a exportação do papiro. Aí o que esse rei Eumenes II pensou? Uma outra forma de fazer um outro material orgânico. Aí ele pensou no pergaminho. O que é o pergaminho? Pele de animal. Pele de animal curtido. Aí ele tem o processo, né, do pergaminho. O que eles faziam? Pegava a pele do animal, tirava a pelanca do animal jogando água quente, depois esticava bem, colocava no varal, como aquela última ali, colocava no varal e enrolava uma na outra, varal bem esticado. Aí, para facilitar a escrita, eles jogavam uma espécie de giz, que iria melhorar o fundo do material. Quando ficava bem sequinho, ficava pronto para escrever. Pergaminho vem de Pérgamo. Entenderam? Pergunta se a pessoa entendeu. A Bíblia também. Olha só, hein? Está vendo esse livro de hoje aqui, ó? E outra, não tinha livro, né? Eram rolos. Rolos. Para você ler um livro da Bíblia, você tinha que andar com um rolo. Já imaginou você com um rolo de Gênesis? Andando na rua? Ou com um rolo de Isaías, bem grande, andando na rua? E era material caríssimo. Levava tempo, era tudo escrito à mão. Levava muito tempo para se fabricar um papiro. Era pena. Uma pena com ponta de ferro, que tinha o nome de cinzel. Aí eles escreviam, faziam uma mistura assim de carvão, um líquido, que era semelhante a um carvão, e ali eles escreviam. Isso foi durante muito tempo. Só no século II, antes de Cristo, é que foi inventado o papel que nós temos hoje.
Imagina isso o tempo todo, fazendo papiro, o pergaminho, mesmo assim o pergaminho continuou sendo escrito, o pergaminho feito em larga escala. Ele é da época dos primórdios da igreja, ou seja, primeiro, segundo século depois de Cristo. E o papel, mesmo com o papel que nós temos hoje, que foi inventado pelos chineses, não era todo mundo que tinha acesso, porque era caro. E aí, a Bíblia impressa, como nós vemos hoje, pense bem, papel no segundo século. A Bíblia impressa só a partir de 1450. Passa aí, por favor. Está vendo esse homem aí, ó? Johann Gutenberg. Ele foi o pai da prensa. Ele fabricou o prelo ou prensa. E esse prelo ou prensa, então, foi o pai dos livros impressos. Mas só em 1450. Aliás, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. A Bíblia foi impressa em 1452 por Johann Gutenberg. A Bíblia em latim da Vulgata. Tá certo? Não era fácil, não era todo mundo que tinha a Bíblia igual hoje, gente. Eram rolos. Será que a gente já passou pelo rolo já? Passa um pouquinho, vê se a gente vê algum rolo aí, ou já passou. Isso. E esse rolo está novinho, bonitinho. Tá? Mas os livros eram assim. Dessa maneira. Então a Bíblia não começou assim. A Bíblia começou com fragmentos, papéis, com papiro, que eram transformados em rolos. E depois o pergaminho. Amém? Bem entendida essa questão aqui? Pastor, teve outros materiais na Bíblia? Teve. Por exemplo, o velino. O que é velino? Pergunta o pessoal aí. Velino. Ah, o meu vizinho. Não. O que é o velino? O velino é a versão mais fina do pergaminho. Eram peles de animais mais novos. Como é que é um novilho? Novilho. Eram peles desses animais. Também foi utilizado óstraco. O óstraco. O que é óstraco? Pedaços de louça. Pedaços de cerâmica. Então, como é que é? Óstraco. O com acento agudo. O. S-T-R-A-C-O. Óstraco. Linho. Mas os principais materiais foram papiro e... Vocês estão com uma força tremenda, hein? Quais foram os materiais principais da Bíblia? Repete. Muito bem. Aí, por que a gente chama esse livro de Bíblia? Da onde vem a palavra Bíblia? Da onde vem a palavra Bíblia? Vem do grego biblos. Realmente podia ter colocado ali, né? Mas não deu tempo, não. Vem do grego biblos. Fala comigo, biblos. Biblos. Que significa conjunto de pequenos livros. Ou conjunto de livros pequenos. Na verdade, a Bíblia é uma mini biblioteca. Tem 66 livros aqui. Agora, a origem desse nome é que uma quantidade muito grande de papiro recebe o nome de biblos. Uma quantidade pequena recebe o nome de biblion. Só tem um papiro. Mas uma grande quantidade de papiros recebe o nome de biblos. O nome biblos também é falado pelo lugar que era comercializado o papiro. Biblos era o nome de uma cidade fenícia, que ficava a 40 quilômetros de Beirute, onde é o Líbano hoje.
Hoje a cidade é Gebal. E lá, o livro ganhou esse apelido porque em Biblos se comercializava uma grande quantidade de papiro. Era isso aí. E Biblos, aí para chegar à Bíblia, né? A gente quando a gente fala Bíblia, fala vários livros ou fala um livro só? Hein, gente? Aí depois foi mudando. Por quê? A gente começou a ver a Bíblia como um livro, com o passar do tempo. Aí depois, em latim, que quer dizer Biblium, aí a Bíblia era conhecida como o livro. O livro. Aí depois foi passando o tempo, ficou Bíblia. Bíblia. Entendeu bem, então, a origem do vocábulo Bíblia? Pergunta aí um pouquinho se não entendeu. Vamos lá, vamos correr? Olha só. Pegando meus compêndios aqui. Meio desajeitado, né? Mas vamos embora. A Bíblia, ela dá alguns nomes a si mesma. Por exemplo, eu vou ler, você anota aí, eu não vou ler para a gente correr, mas a Bíblia se chama de Escritura. Mateus 21, versículo 42. A Bíblia mesmo se chama de Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 2. A Bíblia se chama de O Livro do Senhor. Isaías capítulo 34, versículo 16. A Bíblia se chama de, como eu falei, Jesus falando, a palavra de Deus. A gente leu lá em Marcos 7,13 e Hebreus 4,12, que a Bíblia vive e eficaz, né? E também, Romanos capítulo 3, versículo 12, a Bíblia se chama de os oráculos de Deus. Tá? Eu estou indo devagar ou estou indo muito rápido? Rapaz, é sério? Como é que é? Tá legal, tudo bem, desculpa aí. Vamos lá. Me perdoe. Nomes que a Bíblia dá a si mesma. Escrituras. Mateus, versículo 21, capítulo 42. Agora eu também não posso demorar demais, né? Mais ou menos, vamos lá. Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 2. Livro do Senhor. Isaías capítulo 34, versículo 16. A palavra de Deus. Marcos capítulo 7, versículo 13. E também Hebreus capítulo 4, versículo 12. E oráculos de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 2. Agora nós vamos ver o quê? A estrutura da Bíblia. Tá? A Bíblia é composta de Antigo e Novo Testamento. Quem deu essa palavra testamento foi um pai da igreja chamado Tertuliano. Tá? Ele falou isso, deu esse nome, não porque ele estava desmerecendo o Antigo Testamento, mas foi para facilitar na questão do entendimento sobre a pessoa de Jesus. Já expliquei sobre isso, né? O Antigo Testamento é a preparação da vinda de Cristo. E o Novo Testamento é a consumação da vinda de Cristo. Entendeu? Então, ele fez essa separação, Antigo e Novo Testamento. Aqui na Bíblia, mostra aqui os livros do Antigo Testamento, com as suas divisões. Eu não vou me deter, porque você já tem a Bíblia, e você já sabe, você vai saber fazer as divisões. O Antigo Testamento é dividido em Pentateuco, livros históricos,
livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. É a separação, então, por temas, né? Por assunto. Os 5 primeiros livros da lei, tá bom? Depois, históricos, de Josué e Esther, poesias ou poéticos, Jó e a Cantares, profetas maiores e menores. Por que tem esse nome, maiores e menores? Não é porque um era grande e outro era pequeno, nada disso. Maiores por causa do tempo de ministério. Entendeu? Então, por exemplo, Isaías profetizou 60 anos. Já Ageu 2 meses. Tá bom? Ninguém era melhor do que o outro, não, mas o tempo de ministério, e dizem também que o tamanho do livro. Tá bom? Então, a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento cristão, tem 39 livros. Você já sabe. E foi escrito em hebraico. Língua hebraica. E algumas partes de aramaico. Muito poucas. Tá? Mas é praticamente hebraico. Praticamente hebraico. As partes em aramaico, para quem quer anotar, são essas aqui, ó. Livro de Esdras, capítulo 4, versículo 8 até o 6:18. Você pode anotar. Também tem o capítulo 7, versículo 12 ao 26. Você pode anotar. Tá legal? Então, o Antigo Testamento foi escrito em que língua? Que língua? Hebraico. E pouquíssimas partes do aramaico. Quem entendeu? Tá? Antigo Testamento. Testamento fala da última vontade da pessoa antes de morrer. Então, quando se falou testamento, então foi a única palavra que conseguiram achar para fazer essa divisão. Mas, na verdade, no Antigo Testamento, a palavra berite, deve ser essa aí, berite no hebraico, significa conserto, significa pacto. O antigo pacto, o sangue derramado por animais, para cobrir os pecados. E, quando se fala em conserto no Antigo Testamento, é uma coisa muito séria. Por quê? O conserto, ele era um estabelecimento de uma situação legal. Quem lembra daquela história de Labão e Jacó? Quem lembra? Labão foi atrás de Jacó, Deus deu um chega para lá em Labão, e eles fizeram um juramento com um montão de pedras. Quem lembra disso? E com testemunhas. Então, quando se fala em ideia de testamento no Antigo Testamento, é uma questão muito forte de pacto. Ou seja, é o estabelecimento de uma situação legal com uma testemunha acompanhada de um juramento. Então, quando se fala testamento, ou seja, eles levavam muito a sério. É o antigo pacto. É o livro. Tá? E o Novo Testamento fala da nova aliança através do sangue de Jesus. Né? O Novo Testamento significa, vem do grego diatek. Se alguém sabe grego, me ajuda aí, que eu não sei pronunciar. Isso significa aliança ou concerto. Você pode ver Jesus falando essa palavra no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Tá bom? Então é isso aí, olha. Aqui a gente vê o Antigo Testamento, agora passa para o Novo, já está, né? Não, volta um pouquinho. Volta. Então o Novo Testamento são chamados evangelhos, que tem o nome de alguns autores de biografia, que fala da vida de Jesus, tá? Os evangelhos, livro histórico, que é de Atos dos Apóstolos, as epístolas que vão de Romanos até Judas, e o livro profético, que é o Apocalipse. Tá bom? Então, presta bem atenção. São 27 livros, tá?
E o Novo Testamento foi escrito em grego. Agora, que tipo de grego? Eles chamam de grego koiné. Porque na época de Jesus, a língua universal era o grego. Tinham 3 tipos de línguas na época de Jesus. O hebraico, mas preste bem atenção, o hebraico só era falado na hora do ritual. O hebraico, ele deu lugar ao aramaico lá no exílio da Babilônia, a partir de 586. Só que o hebraico não morreu, mas ficou parado. Na época de Jesus, se falava em aramaico, não era hebraico. E, para se falar em todo mundo, o grego. Era comum as pessoas falarem 2 línguas naquela época. Era comum. Por quê? Por causa do trabalho do Império Romano e por causa da helenização, que foi o trabalho do Império Grego de passar a sua cultura e a sua língua. Isso é helenização. Então, todo o Império Romano daquela época falava o grego. Por isso que o grego foi escrito não no grego, não aquele grego erudito, mas foi o grego koine, o grego koiné. Tá? Então, temos que entender o seguinte. Eu não vou me deter muito nesse assunto, mas o tema central da Bíblia é Jesus. Passa um pouquinho. Passa um pouquinho, por favor. Ó, resumo da Bíblia. Preparação, todo o Antigo Testamento. Manifestação, os evangelhos mostram a encarnação do verbo. Propagação, a igreja explode através do evangelho. Explanação, todas as epístolas, as doutrinas de Jesus. E consumação, quando Jesus virá, ele vai levar a sua igreja. Então, a Bíblia é isso. 5 palavras resumem a Bíblia. E o tema central da Bíblia é Jesus. Cada livro, eu não vou falar livro por livro, pode passar. Eu não vou falar livro por livro, que são 66 e vai tomar um tempinho. Então vamos continuar, tem muita matéria. Tá? Eu vou dar um exemplo. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Você abre lá em Gênesis 3, versículo 15. Cada livro da Escritura tem um versículo principal apontando para Jesus. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, o sacrifício expiatório. E aí vai. Quem entendeu? Pergunta se a pessoa entendeu direitinho até agora aí. Isso. Presta atenção aqui, ó. Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela tem uma separação e os tópicos diferentes da nossa. Só na ordem da separação. Porque é a Escritura Sagrada. Quem está entendendo? Não quero deixar nada na cabecinha de vocês, não. Calma, calma, calma. Mas quem fez a ordem da Bíblia que nós temos hoje foi um grupo chamado Septuaginta. Eu vou explicar o que é depois. Tá? E também com a ajuda da Vulgata que Jerônimo escreveu entre o século IV e o século V. Tá? Depois eu vou explicar o que é Septuaginta. Depois. Falei com a pessoa, depois. Por quê? A Bíblia, ela era separada deste modo. Pode passar. A Bíblia dos Hebreus, você não vê aí? Dá uma olhadinha para mim em Lucas 24, 44, você vai entender bem agora. Gente, não vai ficar encucado com isso, né? É tudo Bíblia. Amém? É a mesma Bíblia. Só que a Bíblia dos judeus, ele só tem o Antigo Testamento. E é aquela mesma Bíblia que tinha na época de Jesus. E é inspirada. Quem está entendendo? Só muda a forma da apresentação. E são 24 livros. Acabou. Amém? Mas o que está acontecendo? E agora? Minha cabeça entrou em parafuso. Não, todos os livros estão ali. E Jesus aprovou. Por exemplo, temos aqui o livro da lei. Leia aí Lucas 24, 44. O que está escrito em Lucas 24, 44? Você pode ler bem forte?
tudo que de Jesus estava escrito na lei, nos profetas e era a separação da Bíblia deles. Quem fez essa separação foi o sacerdote Esdras, tá? No final do 5º século. O sacerdote Esdras reuniu toda a escritura que se tinha até o momento, que eram todos os 39 livros nossos, e aí ficou separado em lei, profetas e salmos. Então olha para mim, livros da lei, para o hebreu, para o hebraico, para o judeu. Diz aí o nome do livro, vai bem forte. Fala bem forte, gente. Gênesis, não é Gênesis, é no princípio. Por quê? Eles tinham um amor tão grande pelo livro da lei, que eles utilizavam a primeira frase. Então não vem com o nome de ninguém. Quem deu esse nome de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foi o pessoal da Septuaginta. Acabou. Então o livro da lei é isso aqui. Só você pegar a sua Bíblia em casa e ver o que diz nas primeiras frases, que é o nome do livro. Passa. Profetas anteriores. Josué, Juízes, um livro de Samuel, que é tudo junto, e um livro de Reis. Tá? Pode passar. Profetas posteriores. Isaías, Jeremias e Ezequiel. Passa. Os 12. O que a gente chama de profetas menores é o rolo dos 12. É um rolo só. Avisa a pessoa que é um rolo só. Avisa, é um rolo só. Os 12. Quando eles querem mencionar alguma coisa, eles não falam Oséias, Joel, não. É os 12. Assim é a Bíblia hebraica, mas é a mesma da nossa. Pode passar. Os escritos, ou agiógrafos. Pode passar. Livros poéticos, por isso que Jesus falou, lei, profetas e salmos, porque o primeiro livro, para eles, era os salmos, entendeu? Provérbios e Jó, pode passar. Os 5 rolos, esses rolos ficam separados, porque todos eles aqui são lidos nessas festas, Páscoa, Pentecoste, proclamação da destruição de Jerusalém, Tabernáculo e Purim. Esses 5 livros, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Pode passar. Livros históricos, para eles, Daniel é um livro histórico. Esdras e Neemias é um livro só com o nome de Esdras. E Crônicas é o último livro do Antigo Testamento. Fala com a pessoa. Crônicas. Fala aí, gente. Crônicas. É o último livro do Antigo Testamento. Ai, meu Deus, embaralhou na minha cabeça que o último livro para a gente é de Malaquias. Se você pegar o livro de Crônicas, ele está contando toda a história dos judeus até o final. A Bíblia é dividida por assunto, não por ordem cronológica. Vocês entenderam isso ou não? Por isso que Crônicas eles colocaram no fim, porque eles falaram, é o fim da história. É isso aí. Mas e Malaquias, pastor? Malaquias foi contemporâneo do escritor de Crônicas. Só isso. Tem que entender que para cada livro ali dos reis, de Crônicas, tinham vários profetas escrevendo ao mesmo tempo. Por exemplo, Malaquias foi contemporâneo de Zacarias. Ageu estava trabalhando nisso aí. Isaías não profetizou sozinho. Amós estava profetizando com ele. Porque tinham os reinos do norte e os reinos do sul. Aí os profetas profetizavam nesses reinos, que eram Israel. É por aí. Amém? É por aí. Fala com a pessoa, é por aí. E vamos continuar. Vamos continuar. Ficou entendido isso ou não? Não, mais ou menos. Ficou entendido isso ou não? Se ficou mais ou menos, eu vou explicar de novo. Com calma. Quem fez essa divisão nossa, da nossa Bíblia, foi o pessoal da Septuaginta. Está dividido assim. A divisão hebraica, quem fez foi o sacerdote Esdras. Só isso. Mas a Bíblia, o conteúdo é o mesmo. Se você pegar a Bíblia hebraica e a nossa Bíblia, é o mesmo conteúdo, só muda a divisão. Deu para entender agora? É isso.
Pergunta aí mais uma vez a pessoa. Entendeu? Perguntei, o que você entendeu, querido? Querida? Muito bem. Deu para entender melhor depois que eu expliquei ou não? Sim ou não? E aquele negócio, por isso que tem que ouvir mais vezes. Você não vai conseguir pegar tudo hoje. Né? De repente você já esqueceu do primeiro ponto que eu falei. Mas se você se você tiver muita atenção em comprar um CD, você não vai esquecer. Né? De tudo que falaram aqui. Pronto. Bota no carro, vai ouvindo, bota em casa, vai ouvindo. Você vai ficar um papirólogo. Não, é isso aí. Vamos lá. Gente, agora tem uma palavra aí, agora que é um ponto, é o ponto nevrálgico, para você compreender a Bíblia, ponto nevrálgico, sabe? É o ponto do suador do professor. Cânon. Cânon. Fala para a pessoa, cânon. Cânon. Pastor do céu, está complicando demais, pastor. O que é cânon? Isso tudo aí, lembrando que tudo isso sobre a mão de Deus, a administração de Deus, a arquitetura de Deus. Não pode esquecer isso. Deus guiou cada detalhe, cada momento, para trazer a Bíblia como ela é para nós hoje. Amém? O que é cânon? No Antigo Testamento, cânon, segundo Ezequiel, versículo 40, versículo 3, cânon vem de cana, que significa vara reta de medir. No Antigo Testamento, a cana servia para medir. Medir o quê? O início e o fim. Cânon. No grego, essa palavra canon, significa norma, significa regra. A regra que definia quais livros eram sagrados ou não. Ô, gente, vamos pensar um pouquinho. Sempre houve livros no mundo. Vamos pensar. Como eu posso ter a certeza que esses 66 livros são sagrados? Não é para pensar? É Deus que está usando essa aula aqui para ajudar você a pensar e a evangelizar as pessoas. Então pergunta aí, como é que nós temos certeza que esses 66 livros são sagrados? Que o pessoal pergunta, né, pastor Celso? Esse livro escrito por homens, e aí? Você vai começar, você vai falar para ele por quê que é sagrado. Preste atenção. Por que a palavra cânon? Quem deu essa palavra cânon foi um pai da igreja chamado Orígenes. Deixa eu explicar o que é pai da igreja. Não tiveram os apóstolos de Jesus? Os apóstolos não foram formados por Jesus? Não pregaram o evangelho de Jesus? Os pais da igreja, eles foram formados pelos apóstolos. E eles passaram a ser os defensores da palavra depois dos apóstolos. Por isso que eles foram chamados de pais da igreja. Quanto mais próximo o pai da igreja estava dos apóstolos, mais confiável era o que ele dizia. Esse pai da igreja chamado Orígenes, ele viveu no 2º século, entre 185 e 254 depois de Cristo, ou seja, muito próximo dos apóstolos.
Então, quanto mais próximo, mais testemunha dos que estavam mais próximos dos apóstolos. Então, por que a liderança cristã, quem se preocupou muito com o cânon, não foi o pessoal de Israel, não foram os judeus, foi a liderança cristã que se preocupou por causa do futuro da igreja. Para os judeus, era questão fechada o Antigo Testamento. Não tinha nem discussão. Aqueles 39 livros ali eram eles e acabou. O problema é que, devido ao surgimento de várias literaturas que requeriam a autoridade divina para si, é que foi-se obrigado a estabelecer um cânon, uma medida. Pergunta se a pessoa entendeu. Surgiram muitos livros. Havia muitas heresias naquela época. Tem que entender o seguinte, olha só. Eu vou falar sobre... Hein, irmãos? Eu vou falar depois sobre um período difícil da história, que é o período intertestamentário. Entendeu? Eu vou explicar que nesse período aqui entre Malaquias e Mateus, surgiram muitos livros espúrios, apócrifos. Eu vou explicar isso, período interbíblico. Eu vou explicar. Eu só quero que você entenda que essa palavra cânon foi um sistema de proteção dos livros sagrados, para deixar puro. Entenderam, né? Qual é o cânon do Antigo Testamento? Qual é o primeiro livro? Pode falar um pouco mais alto ou vocês não estão lendo? E o último? E o último? É o cânon do Antigo Testamento, esses 39 livros. O cânon do Antigo Testamento levou 1000 anos, mais ou menos, para ser escrito, para ser feito, para ser terminado. O Antigo Testamento começou a ser escrito, como eu falei para vocês, mais ou menos 1491 a.C., e terminou com Esdras, recolhendo todos os escritos em 445 a.C., fazendo os cálculos, dá 1050 e pouco aí. Então, o cânon do Antigo Testamento levou o tempo para ser formado. Tá? Aí vem a célebre pergunta: como ter certeza que os 39 livros do Antigo Testamento são inspirados? Aí vamos então para a explicação. A explicação é o seguinte: os livros, eles foram submetidos a vários testes. Vários testes. Como, por exemplo, no Antigo Testamento mesmo, quais eram os testes que os pais da igreja utilizaram para saber que tal livro era sagrado? Teste número 1. O teste da autoridade. Teste de quê? Autoridade. Por quê? No teste da autoridade, eles observavam... Poxa, obrigado. Estava igual bica. No teste da autoridade, eles observavam as palavras, assim diz o Senhor, e o Senhor me disse. A palavra assim diz o Senhor era a chancela de Deus, dizendo que o livro era dele. Sabe quantas vezes tem essas palavras, assim diz o Senhor, no Antigo Testamento? O Senhor me disse 3.800 vezes. A Bíblia é de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, o livro que não tivesse esse crivo de assim diz o Senhor e o Senhor me disse, não passava.
Aí vem um cara muito esperto e fala, vou pegar o pastor, e o livro de Esther que não tem o nome de Deus. Como é que o senhor me responde? Pela ação divina de Deus. A ação divina e a história que bate com a política e o rei que existia na época. Então, esse livro era sagrado. Pronto. Então, o primeiro ponto, autoridade. O segundo ponto era a autoridade profética. Aí, os profetas que escreviam e falavam de coisas futuras eram medidos pelas coisas que aconteciam. Como o profeta falou e aconteceu, foi fato, então era verdade. Aquele livro tinha autoridade profética para ser canônico. Era inspirado, porque a intervenção do profeta era real. Então, segundo ponto. Terceiro ponto é a confiabilidade. Além da prova da autoridade, foi essencial a verificação do grau de confiabilidade do livro. Então, para esse livro ser chamado de Palavra da Verdade, não poderia conter qualquer tipo de erro, como desvios doutrinários. Não há desvio doutrinário dos 39 livros do Antigo Testamento. É isso que eles viram. Não podia ter o quê? Contradições históricas e coisas do gênero. Aí foi a confiabilidade. Os 39 livros eram confiáveis. Não tinha erros nem geográficos, nem históricos. Tudo batia. Olha só, o que Deus foi fazendo? Pergunta aí, você está entendendo aqui o que Deus foi fazendo? Conversa aí com a pessoa. Outra coisa que eles observavam era o dinamismo. Era o quê, gente? Eita, está muito forte, hein? Era o quê? O que a palavra provocava dentro das pessoas. Será capaz de haver transformação. Pode ter qualquer livro de autoajuda por aí, gente. Pode ter qualquer livro de grandes psicólogos, mas o livro que penetra até o fundo do homem é a Bíblia Sagrada. É capaz de mudar o homem, é capaz de transformar o homem. É a Bíblia. Qualquer outro livro não passa do intelecto ou do corpo. A Bíblia Sagrada é capaz de transformar. Então Deus guardou esse livro para a gente. Oh, vamos aplaudir o Senhor, Ele guardou. Ele preparou. Ele fez com que chegássemos ao conhecimento dEle. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Fala comigo. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Repitam. Mais uma vez. Então, preste atenção. Depois disso tudo, eles aceitaram. Porque, na verdade, na época de Jesus, não tinha esse problema. O grande problema foi a grande perseguição aos judeus, às diásporas. Fez com que alguns rabinos se reunissem e fechassem o cano de uma maneira oficial e documental. Então, no ano de 90, no concílio de Jâmia, que hoje é a moderna Jope, em Israel, Yohan ben Zakkai. Qual é o nome do rapaz? Deve ser esse nome. Yohan ben Zakkai. Qual é o nome do homem? No concílio de Jâmia, no ano 90 depois de Cristo, ele então declarou o cano oficial do Antigo Testamento, mas para a proteção dos livros.
Somente isso. Existiram inimigos da palavra. Entre eles, Diocleciano. Diocleciano foi um rei mau, que quando ele perseguia os cristãos, ele queimava as escrituras. Antíoco Epifânio. Aqui, ó. Rapaz, o negócio está bom, até esqueci que tinha isso aí. Antíoco Epifânio, rei da Síria, dominou sobre a Palestina durante o seu reinado. Foi extremamente cruel, sádico, tinha prazer em aplicar torturas. Decidiu exterminar a religião judaica, assolou Jerusalém em 168 a.C., profanou o templo e destruiu todas as cópias que se achou das Escrituras. Ah, mas Deus tinha um negócio. O povo de Israel aprendeu a esconder as Escrituras. Lembra de Josias? Quando foram vasculhar o templo e acharam a Escritura? Quem lembra? Isso já era o cuidado de Deus. Os escribas não, os levitas, eles tinham o seu ofício de guardar a qualquer custo a Escritura. Então ele tentou exterminar, mas não conseguiu. Porque o pessoal fazia o que com as Escrituras? Eles enterravam. Eles escondiam, para que ela não fosse profanada. E por isso temos ela hoje aqui. A providência divina. Temos Diocleciano, feroz imperador, perseguiu os cristãos e tentou destruir todas as escrituras, todas as cópias. E sabe como a Bíblia foi atacada? E aí o que eles fizeram? Com o passar do tempo, levantaram homens para proteger a Escritura. Quem está entendendo? E como é que a gente tem hoje o Antigo Testamento, pastor? Onde é que estão os originais? Não existem mais. Os originais têm o nome de autógrafos. Qual o nome? Pois é, eles se perderam com o tempo. Mas Deus então traçou uma estratégia para que nós tivéssemos a Bíblia hoje fidedigna. Qual era a estratégia? O sacerdote Esdras, ele criou, depois que saiu do exílio, a chamada Grande Sinagoga. Essa grande sinagoga era composta de 120 homens. E eles teriam o trabalho de cuidar, fazer cópias e preservar as Escrituras. Depois receberam o nome de escribas. Passaram a ser doutores da lei. Tá bom. Eles aprenderam. O exílio foi um grande aprendizado. Aprenderam a não adorar outros deuses. E aprenderam a se reunir nas sinagogas para falar, para ouvir a palavra em hebraico, para não perder a sua raiz. Então, o que começaram a fazer? Cópias. Cópias. Não existe nenhum outro livro antigo que tenha mais cópias do que a Bíblia Sagrada. Só o Antigo Testamento tem mais de 4.000 cópias. Só o Antigo Testamento tem mais de 4.000, mas esse foi o cuidado de Deus. Qual era a ordem? Os escribas copiavam, porque quando viesse a guerra, ia ter algum. Quando viesse qualquer reino, ia ter algum. Agora, presta bem atenção como era o processo de preservação. Eles, quando iam copiar a lei, e na época de Esdras, os autógrafos, que eram os originais, segundo a maioria dos autores, ainda existiam.
quando se sentavam dois escribas, era proibido copiar sozinho. Então, o que eles faziam? Cada letra era dita em voz alta, para o outro ouvir. Olha só que coisa. Não podia ter erro. Um erro de escrita de uma letra, a folha era inutilizada. 3 erros, todo o rolo era inutilizado. Que eles achavam tão sagrado aquele livro que não podia ter erro. E para escrever o nome Senhor, cada vez que viam o nome de Deus na Bíblia, eles tinham que fazer um ritual. Qual o ritual? Paravam, lavavam a pena e se lavavam para escrever o nome Senhor. Meus irmãos, todas as cópias que temos da Escritura são fidedignas. Tanto do Brasil, como da China, como do Tibete, em qualquer lugar do mundo, por causa do trabalho desses homens. Quem quer aplaudir mais forte ao Senhor? Aleluia! Então, foi um trabalho que Deus sabia que iam ter inimigos ferozes, mas o Senhor é o Senhor. Quem se levantará contra o Senhor? Tá? Você pode pegar a nossa Bíblia e comparar com os fragmentos e livros inteiros dos manuscritos do Mar Morto, que são os escritos mais antigos que temos, datado do ano 133 antes de Cristo. E você pega o manuscrito e você vai ver que é a mesma coisa. Aliás, olha o cuidado de Deus para provar que o Antigo Testamento é canônico, é sagrado. O cuidado de Deus é o seguinte: as cópias mais antigas que tinham do Antigo Testamento era o que chamamos de Códice de Leningrado. O que era um códice? O códice, eles criaram para minimizar o custo do rolo. Então, o que era códice? Eram papiros ou pergaminhos em formato de livros. E os achados, os livros que eles achavam, então, formavam um livro pequeno de papiro e pergaminho. Então, o Códice de Leningrado, ele foi feito no ano 1008 depois de Cristo, que é o único registro, o registro mais completo do Antigo Testamento. Ora, em determinado momento da nossa época surgiu uma suspeita. Que suspeita? Como um livro tão antigo só tem a sua cópia milhares de anos depois? Que acharam esse Códice de Leningrado 1008 depois de Cristo. A Bíblia começou a ser escrita 1400 anos antes. Surgiu um pessoal chamado Alta Crítica. Qual o nome? Alta Crítica. O que eles alegaram? Que os escritos da Bíblia não batiam com a história. Isso surgiu com o iluminismo, e aí o pessoal começou a querer ver fatos. Aí o que aconteceu? Nos anos 1900, começaram então a falar que a Bíblia não tinha validade. Por quê? Poxa, 1008 só? Tinha que ser uma época mais próxima dos livros originais. Os livros originais foram até mais ou menos o 4º século.
então poderia ter sofrido muitas mudanças. O que Deus fez, gente? O que Deus fez? Um belo dia, no ano de 1947, dois garotos estavam andando por ali, ó. Volta um pouquinho. As cavernas de Qumran. Lá no Mar Morto, perto do Mar Morto. E aí o garotão estava cuidando dos seus animais. Um garoto de 13, 14 anos. E aí, ele à procura do animal, achou que ele tinha entrado numa dessas grutas aqui, ó. Esses buraquinhos aqui, são várias que tem lá. Ele pega uma pedra e joga. Quando ele joga, ele escuta um barulho diferente. Um barulho oco. Opa! O que tem lá dentro? Garoto curioso. Olha só como é que Deus fez, gente. Quando o garoto vai ver, ali, ó, tá vendo esses vasos aqui? Tá vendo? Olha só. Ele encontrou um vaso como esse aí. E o que tinha dentro dos vasos? Várias partes da Escritura. Todo o Antigo... Sim, senhor. O reverendo está falando e nós fomos na caravana de Israel, nós vamos nesse lugar. E você vai ver, olho no olho. Não é uma maravilha? Então vamos para Israel, que maravilha. Você vai ver as cavernas do Qumran de perto, igual a gente viu. Coisa linda. Coisa linda. E aí, quando o rapaz pegou e viu, ele pensou que era um objeto precioso, né? Não era. Era um monte de pergaminho. Aí passou um sapateiro, ele vendeu o equivalente a $8 hoje. Quando pegaram o que tinha com o sapateiro, o queixo caiu. Porque eram manuscritos que os essênios, talvez, é o que mais se fala. Os essênios foi um povo que viveu no século III, antes de Cristo. Eles, com medo de perder a Escritura, eles foram para essa caverna e 200 anos antes de Cristo, não, 100 e poucos anos antes de Cristo, esconderam tudo isso. Passou-se mais de 2000 anos. Em 1947, acharam toda a Escritura, menos o livro de Esther. E quando foram comparar o que estava escrito nesses manuscritos do Mar Morto, era o mesmo que estava no códice. Nesse códice que eu falei, que é o Códice Leningrado. Ou seja, 100% igual. Aí os céticos tiveram que calar a boca. Foi Deus que fez isso. O que temos hoje aqui é a palavra de Deus pura, sem erro. É isso. O pessoal da alta crítica calou a boca. E vigorou o quê? A crítica textual. O que é a crítica textual? São as pessoas que fazem as suas análises na verdade da Bíblia baseado na ciência, na arqueologia. Então, ciência, arqueologia e a Bíblia, então se encontram. Então veja, fale com a pessoa que está ao seu lado. Você viu o cuidado de Deus, então, para mostrar a veracidade da Bíblia? Tem 1 hora. Senhor. Aqui está mais ou menos que trecho? Metade? Falta mais da metade. Falta mais da metade? Não, já está em mais da metade. Mais da metade. Essa outra metade a gente estaria em quanto tempo, mais ou menos? Acho que mais um tempo. Mais um que é um tempo? 40 minutos, entende? Só isso? Eu creio que está, velho. O senhor fala que dá, a gente conversa e dá. Não, mas eu não quero que complemente o conteúdo. Então, mais um tempo. Não, Senhor. não, nós
Bíblia, né? Você vê, estamos combatendo tudo. Mais de um tempo já. Não, então vamos para mais de um tempo. O que seria mais de um tempo? Aí não passava de outro tempo, né? Um tempo, mais de um tempo. Porque agora são 8h20. Uma hora de encerrar. A gente costuma dar 15 minutos, acaba sendo 20, né? 15 minutos, acaba sendo 20. O pessoal vai encostar em 9. São 8h35, né? Oi? Senhor. Vai encostar 15 para as 9. Porque essa matéria sobre a Bíblia, essa matéria é uma matéria que tem que o pessoal pegar gosto mesmo para amar esse livro, entendeu? Amar e tomar mais cuidado, acabar com o relaxamento e tudo, né? Então o que a gente pode fazer? Realmente dá tempo de ter um intervalo, né? E volta, dá um tempo, se não der para... Entendeu? A gente sente o clima, né? Hora, tal. Se for o caso de voltar, dá mais um tempo para voltar, volta, senão a gente fecha mais de manhã. Vai fechar bem, né? Fechar bem. Entendeu? Porque olha só. Mas a importância determinada pelo que está sendo dado me desobriga de comer apressadamente. Entendeu? Então, vai dar um intervalo e um tempo. Vai dar um intervalo e um tempo, aí volta. Aí nessa volta a gente vai estar discernindo o ambiente, se sente que o pessoal estava meio cansado, né, como ontem, né? Aí a conclusão do desfecho de ouro amanhã de manhã. Não, porque a gente quer que... Você está indo bem, né, professor? Tá muito bem. Mas o que a gente quer que dê bem dar. Então, mais 15 minutos agora. 15 minutos. Pessoal, segundo a orientação do nosso reverendo, então, mais 15 minutos, daqui a pouco a gente volta.